Temos que salvar nossas próprias penas. Eles somos nós. E se tem alguém que pode nos salvar, somos nós. Mas, capitão, estamos a uns 8.000 metros do chão. Isso limita nossas opções. Temos outro alvo! Ao meio-dia! Ótimo, são apenas 12h30. Sigam-me, rapazes. A japa está bem quente. Deixa de ser exibido, recruta. Calma, recruta. Está tudo sob controle. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance+. Esta é a série LGPD+. Hoje nós iremos falar sobre a interpretação de dois termos que causaram muitas confusões antes do guia de orientação da NPD. Eu estou falando do termo controlador e do termo operador. Capitão, até pouco tempo atrás esses dois termos causavam bastante confusão. Só que recentemente a NPD trouxe um guia de orientação acerca da interpretação desses dois termos, e é o que nós iremos ver no vídeo de hoje. Então, os elementos ou os atores que integram esse ecossistema da LGPD são o titular dos dados, o controlador, o operador, o DPO ou encarregado de proteção de dados pessoais e a NPD. Hoje nós iremos falar apenas do controlador versus operador, principalmente em relação à celeuma que envolve a interpretação desses dois termos. Então, o controlador é aquele que detém, que mantém, que realiza o tratamento dos dados desse titular. Portanto, ele é o grande responsável pela tomada de decisões em relação a esse tratamento. E o operador é aquele que vai realizar o tratamento em nome do controlador. Existia aí uma confusão em relação a quem seria o operador de fato, se aqueles que realizam o tratamento no âmbito da organização, ou seja, no âmbito do controlador, seriam ou não operadores pelo ponto de vista da LGPD. E, naturalmente, a lei ela deixava essa lacuna quanto à interpretação, mas a gente vai ver agora o que define a lei e o que define esse guia de orientação. Bom, o controlador, segundo a LGPD, é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o termo-chave aqui é tomada de decisões. Então, toda tomada de decisões relativas ao tratamento, isso vai envolver a definição de finalidade e a seleção de base legal também. E, dentre outras, naturalmente, orientações ou decisões que são atribuições específicas do controlador. Então, essa é a definição de controlador, não deixava muita dúvida. Mas, por outro lado, o conceito de operador deixava essa lacuna quanto a possíveis interpretações diferentes. Então, a gente tem aqui a definição, segundo o artigo 5º, de que o operador é a pessoa natural ou jurídica, então pode ser um ou outro, de direito público ou privado, que realize o tratamento de dados, e aqui entra a expressão-chave, em nome do controlador. Então, o operador ele não toma decisões relacionadas ao tratamento de dados. Essa atribuição é do controlador. Tá? Então, vamos ver agora o que o guia, orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado diz. Eu separei aqui alguns itens desse guia para a gente esclarecer. Então, lá no item 2, no item 12, perdão, o controlador é o agente responsável, então novamente aqui, para tomar as principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e por definir a finalidade deste tratamento. Então, a finalidade, naturalmente, deverá ser encontrada, finalidade legítima, para que aquele dado possa ser tratado. Então, essa decisão é do controlador.
Entre essas decisões, incluem-se as instruções fornecidas aos operadores. Então, os operadores, eles devem seguir toda a orientação tomada e realizada pelo controlador. Portanto, o operador não tem autonomia para tomar decisões em relação ao tratamento. Tá? Então, o item 18, que eu trouxe aqui também, diz o seguinte, ó, daí decorre que não são controladoras as pessoas naturais que atuam como profissionais subordinados a uma pessoa jurídica. Então, o colega que está lá operando na área de TI, na área de RH, na área de contabilidade, eles não são vistos como operador segundo a LGPD. Isso aí fica muito simples de entender, porque o que importa para a LGPD é a questão da responsabilidade. Quem vai responder em relação ao titular desses dados? E, portanto, no que diz respeito à responsabilidade, responde o controlador e todos os seus agentes ou profissionais que atuam em seu nome. Então, aqui a gente tem uma definição clara e aqui a gente elimina essa confusão que havia antes em relação ao operador ser um profissional ou ser um agente dentro daquela organização. Então, vamos seguindo aqui, incluindo aqui também os membros, né, dos órgãos. É o caso dos empregados, aqui o guia traz alguns exemplos, dos administradores, sócios, servidores e qualquer outra pessoa que integra a pessoa jurídica. Tá? Então isso é importante, porque essas pessoas são o controlador. Então elas fazem parte do ambiente do controlador. Então, desde que ela integre essa pessoa jurídica, que é o próprio controlador, e cujos atos expressam a atuação desta. Então, neste sentido, a definição legal de controlador não deve ser entendida como uma norma de distribuição interna de competências e responsabilidades. Então, aqui o guia traz realmente uma elucidação que precisava ser feita já há algum tempo. De forma diversa, trata-se de comando legal que atribui obrigações específicas à pessoa jurídica, de modo que esta assume a responsabilidade, como eu falei. Então, o que vai ser destacado aqui é a responsabilidade desse controlador em relação ao titular dos dados. Então, inclusive pelos atos praticados por seus agentes, porque ele age em nome também desse controlador, porque ele faz parte do ambiente, né, da pessoa jurídica controlador, via contrato, carteira de trabalho, tá? Inclusive os próprios prepostos, né, que são aqueles que representam terceirizados em um contrato de prestação de serviço. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, onde você tem aqui a diretoria ou presidência, vamos colocar aqui presidência de determinada instituição, onde eu tenho lá o RH, onde eu tenho a TI, onde eu tenho a contabilidade e vários outros setores. Então, esses setores e todos os profissionais que trabalham nessas áreas aqui, eles não são considerados operadores, porque eles fazem parte dessa pessoa jurídica que é o controlador. Então, todos os empregados que atuam exercendo alguma atribuição ou atividade dentro da organização é encarado sob o ponto de vista geral como controlador. Então, tudo isso vai ser o controlador que vai responder perante ao titular dos dados. Eu trouxe novamente aqui a figura, então, para você entender que esse controlador, ele tem aqui os empregados, ele tem os seus funcionários que agem e trabalham vinculados a essa pessoa jurídica, que é o controlador. Então, portanto, o operador é aquele que vai atuar de forma apartada em uma pessoa jurídica distinta daquele controlador. Então,
Agora fica muito claro, né, por conta da orientação da NPD, de que esse operador ele não está dentro desse ambiente, ele não faz parte da pessoa jurídica que é configurada como o controlador daqueles dados que estão sendo tratados, né, daquele determinado titular. Havia também uma confusão ou uma dúvida em relação à estrutura da administração pública, porque a administração pública tem algumas peculiaridades com relação à desconcentração e à descentralização. No caso da desconcentração, diz respeito à administração direta, onde eu tenho lá, por exemplo, a União, os estados e prefeituras, e eu tenho lá os ministérios, eu tenho as secretarias. Então, esses órgãos compõem a administração direta, então faz parte de uma desconcentração. Então, aqui a orientação da NPD também esclareceu muito bem isso. Então, no item 22, ele diz o seguinte, nesse sentido, a União, como controladora, é a responsável perante a LGPD. Então, perante aquele titular dos dados, quem é visto como controlador é a União. Portanto, os ministérios, no caso da esfera federal, são órgãos, né, que compõem essa administração, mas que, apesar de não responder, né, perante esse titular no âmbito judicial, ele acaba exercendo uma função típica de controlador. Então, o item 22 diz que a União, como controladora, é responsável, naturalmente, perante a LGPD, mas as atribuições de controlador, por força da desconcentração administrativa, nesse caso aqui está falando de órgãos da administração direta, são exercidos pelos órgãos públicos, que desempenham funções em nome da pessoa jurídica da qual fazem parte, fenômeno que caracteriza a distribuição interna das competências. Então a gente vai ver mais à frente que as instruções são realmente de que esses órgãos eles exercem de forma típica as atribuições de controlador, mas não são o controlador em si. Então, o controlador na esfera federal vai ser a União, nos estados, o governo estadual e, no caso do município, a prefeitura. Então, é o que se verifica aqui nas hipóteses, né, de uso compartilhado de dados pessoais e atendimento às exigências da NPD, lá prevista no artigo 29, bem como as aplicações das sanções, né? Então, tudo isso fica em função dessa interpretação. Então, o item 27 diz, assim, em conclusão, nas operações de tratamento de dados pessoais conduzidos por órgãos públicos despersonalizados, ou seja, aqueles que não possuem personalidade jurídica e estão vinculados a um ente maior, no caso aqui a União, o Estado ou prefeitura, a pessoa jurídica de direito público, aqui os órgãos sejam vinculados, é a controladora. Então, a controladora é a União, o Estado ou a prefeitura. E, portanto, responsável pelo cumprimento da LGPD. Aí lá no item 28, ele diz o seguinte, contudo, em razão do princípio da desconcentração administrativa, o órgão público despersonalizado desempenhará funções típicas de controlador. Isso aqui é bem interessante, né? Aqui ratificando o que eu falei agora há pouco. Então, nessa desconcentração, eu tenho lá a responsabilidade no que diz respeito à LGPD perante o titular do controlador, no caso a União na esfera federal, mas os ministérios, por exemplo, possuem aí funções típicas de controlador, portanto eles precisam ter um DPO, tá? Então, no item 29, ele diz ainda o seguinte, essa conclusão refere-se apenas à administração pública direta, já que a administração indireta segue o regramento de pessoas jurídicas estabelecido pela LGPD. No caso da administração indireta, eu vou ter aí a descentralização. Então, eu tenho aqui, inclusive, entidades, né, de direito público ou de direito privado, mas que possuem personalidade jurídica e, portanto, são considerados controladores.
Eu trouxe aqui também uma outra tela para mostrar, então, por exemplo, aqui no caso da Presidência da República, né, eu tenho aqui os ministérios, né? Então, tenho o Ministério 1, tenho o Ministério 2, Ministério 3 e, portanto, no caso aqui, a União, né, ela é a controladora, então ela responde perante os titulares, mas esses ministérios, eles exercem as atribuições de controlador, típicas de controlador, e portanto cada um aqui naturalmente vai ter que ter o seu DPO, tá? Então essa é a interpretação trazida aí pelo guia de orientação da NPD. E o operador, né? Segundo aqui a definição do guia, o operador é o agente responsável por realizar o tratamento de dados em nome do controlador. Aqui é uma repetição do que está na lei, né? Lá no item 51, ele diz: a previsão acima implica dizer que o operador só poderá tratar, então, ó, só, né, um destaque aqui, só poderá tratar os dados para finalidade previamente estabelecidas pelo controlador. Então aqui o recruta não pode inventar, né? Ele tem que seguir as regras do capitão. Então isso demonstra a principal diferença entre o controlador e o operador, qual seja o poder de decisão. Então o recruta não decide nada, quem decide é o capitão. O operador só pode agir, então, no limite das finalidades determinadas pelo controlador. Então isso aí é muito importante para que não haja nenhum tipo de confusão que foi trazida aí antes desse guia. Então aqui novamente a telinha, e aí aqui eu trago então aqui a diferença, né? O controlador e o operador são pessoas distintas que não estão não fazem parte da mesma pessoa jurídica, são pessoas jurídicas distintas e que realizam ou que exercem atribuições diferentes. Então toda tomada de decisões parte do controlador em relação ao operador. Nesse vídeo eu só queria trazer essa interpretação trazida pelo guia, mas a gente vai falar mais à frente em outro vídeo sobre as atribuições e responsabilidade desse controlador e também do operador. Senhores, era isso que eu queria trazer para vocês por hora. Então, fico por aqui, saúde a todos e um forte abraço.